Olá, vamos pensar numa coisa. O que de fato impede um Estado brasileiro de simplesmente decidir se separar e virar um país novo? Pois é, a resposta está num conjunto de regras superpoderosas que funciona como um verdadeiro manual de instruções da nossa nação. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nisso para entender os pilares que realmente mantêm o Brasil unido. Para a gente começar, é fundamental entender um ponto. No mundo do direito, as regras não são todas iguais. Existe uma hierarquia, sabe? Pensa numa pirâmide de poder. E lá no topo, no lugar mais alto, tem uma lei que manda em todas as outras. E essa lei, que está lá no topo absoluto da pirâmide, é a nossa Constituição Federal. Ela não é só uma lei qualquer. Ela é a lei. É o alicerce, a base de absolutamente tudo. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Imagina a Constituição como o grande livro de regras do Brasil. É ela que define quem manda, quais são os limites desse poder e, o mais importante, quais são os nossos direitos fundamentais. É o nosso manual. E esse manual não descreve um país qualquer, não. Ele estabelece uma ideia muito específica, um conceito central que amarra todo o resto. É o que a gente chama de Estado Democrático de Direito. O nome pode até parecer complicado, mas a ideia por trás é simples e muito poderosa. No fim das contas, quem manda é o povo. A soberania é popular. E a nossa principal ferramenta para exercer esse poder todo é o voto, quando a gente escolhe quem vai nos representar. E esse Estado todo se apoia em 5 pilares, que estão logo no comecinho da Constituição: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho e o pluralismo político. Juntos, eles formam a alma da República, sabe? Garantindo desde a nossa independência como nação até a liberdade de cada um pensar diferente. E é a partir desses pilares todos que nasce uma regra de ouro da nossa organização, o Pacto Federativo. É um laço que, por definição, não pode ser quebrado de jeito nenhum. Olha só, a própria Constituição crava isso em pedra. O artigo 1º já começa dizendo que a República é formada pela união indissolúvel de seus estados e municípios. Guarda bem essa palavrinha, indissolúvel. Ela é a chave de tudo isso aqui. E o que significa indissolúvel na vida real? É o seguinte, os estados têm autonomia, ou seja, eles podem se governar, criar suas próprias leis, ter sua administração. Mas eles não têm soberania, que é aquele poder supremo para chegar e falar: cansei, tô fora, vou virar um novo país. Isso não pode. A consequência direta dessa regra é, bem, absoluta. E não deixa nenhuma margem para dúvida. A secessão é proibida. Ponto final. A regra é clara como água. Dentro do nosso sistema legal, a separação de um Estado simplesmente não é uma carta que está no baralho. Essa possibilidade não existe. Isso quer dizer que qualquer movimento que defenda a separação, não importa o motivo ou o apoio que tenha, já nasce sendo inconstitucional. A estrutura do país foi pensada e desenhada justamente para impedir esse tipo de ruptura. Ok, a regra existe, mas como a Constituição se protege para que ninguém tente rasgar essa página? Bom, ela tem seus próprios guarda-costas, mecanismos de defesa para preservar seu coração, seu núcleo. O principal desses mecanismos são as famosas cláusulas pétreas. O nome já diz tudo, né? Pétrea vem de pedra. São cláusulas tão importantes, tão essenciais, que nem o Congresso Nacional pode mudar ou apagar. Elas são a parte intocável da Constituição. E adivinha só qual é uma dessas cláusulas de pedra? Exatamente, a forma federativa de Estado. A própria união do país é blindada contra qualquer mudança. Como a anotação na imagem resume perfeitamente: não pode dividir os estados. Simples assim. A união é para sempre. E além dessas cláusulas que ninguém pode tocar, tem mais uma camada de proteção. Mudar qualquer outra parte da Constituição é, de propósito, muito difícil. É por isso que a gente diz que a nossa Constituição é rígida. E bota difícil nisso. Para mudar a Constituição, o processo é super rigoroso. Precisa de votação dupla, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e em cada casa precisa de uma aprovação gigante, de 60% dos parlamentares. Não é qualquer coisa que passa, não. Mas por que essa dificuldade toda? É para garantir que as regras do jogo não mudem por qualquer motivo, por um capricho do momento. Essa rigidez toda força a criação de um consenso político muito grande, o que garante estabilidade e protege as regras mais importantes do país.
Isso tudo nos leva à grande questão que define o nosso país, né? Se a União é essa regra de ouro inquebrável, como é que o Brasil consegue equilibrar o poder do governo central com a liberdade e autonomia que os estados e as cidades precisam para funcionar no dia a dia? Encontrar essa harmonia, bom, essa é a arte e o desafio diário do nosso federalismo.